Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amém? Amém? Amém. Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Vamos nos assentar? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, graças a Deus, eu estou mais trêmulo que o comum, Tiago Haddad. Graças a Deus. Mas é por meio de uma expressão que o irmão Najib trouxe na última pregação dele. Durante a nossa caminhada, durante as nossas guerras, e eu falo de guerras espirituais. E aproveitando o gancho da irmã Carol, 1 Pedro também fala que o que agrada o coração de Deus são sacrifícios espirituais. Eu fui cheio tal que é sacrifícios espirituais, porque a gente conhece jejum, oração. E segundo, até onde eu consegui chegar, sacrifício espiritual é apresentar os nossos pensamentos a Deus, nossas almas. Às vezes fica 3, 4 dias sem comer, mas Deus só quer que a gente vigie aqui, cuidado com a palavra ali. A hora que vier um pensamento, alcance a graça de Deus e discernir. Esse pensamento é meu, é o comum, eu plantei, é carnal, estava assistindo o vedinho. Não, esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento é do inimigo. Não, esse pensamento veio por causa da palavra de Deus. Olha o sacrifício que agrada o coração de Deus. Como a irmã Carol disse, eu aprofundei um pouquinho mais. E às vezes a gente acha que é com tanta força, com tanta... E os detalhinhos mudam uma história. Os detalhinhos de um pensamento, de meditar na palavra de Deus, muda uma guerra. E não é uma guerra feita como que está acontecendo na Rússia ou em outras nações. É uma guerra espiritual. O posicionarmos firme é no que Deus diz segundo a palavra dele e no que Deus diz segundo o coração dele para cada um. Na minha vida, graças a Deus, Deus é cheio de desejo para fazer, irmão Henrique, cumprir algumas coisas, mas não é diferente na vida dos irmãos. E o sacrifício que agrada a Deus é a gente meditar nisso. Senhor, tá tudo no avesso, né, vai pagar uma conta aqui, você tem o dinheiro certinho, daqui a pouco vira tudo. Se tem 500, vai para 2.000. Mas como que eu estou devendo desse jeito e vira tudo? Aí você para, pensa, se medita na palavra, tenta achar uma palavra, não vem. Eu estou dando um exemplo da vida financeira, das finanças. Vida só em Jesus. Finanças. Aí você lembra do irmão que fala assim: olha, Deus mandou te avisar que você vai ser muito próspero. E você também vai ter uma condição abastada. Aí você lembra dessa palavra. E você fortalecer a sua fé nessa palavra, que pode ser finanças, pode ser vida sentimental.
pode ser vida com Deus, espiritual, de cargo ou não, ou de posicionamento diante de Deus. Você permanecer firme nesse pensamento, isso é um sacrifício aceitável a Deus. É você entender e cumprir o que diz as Escrituras de apresentar o seu corpo. Porque você entendeu dentro de você, você aceitou a palavra de Deus, que às vezes vem por meio de um anjo, às vezes vem por meio de um irmão, às vezes vem por meio de um louvor, ou às vezes está andando na rua e Deus pega um lá e começa a falar com você. É você entender que o que Deus diz na sua vida, embora a circunstância esteja tudo errado, você decide pisar aonde está parecendo que está errado. Mas por que você vai pisar aí? Porque é Deus que diz. E isso agrada o coração de Deus. Isso é um sacrifício. Sacrifício que tem uma grande recompensa. Como o Nagir ministrou ali um pouquinho, que se a gente tivesse consciência do que está preparado para nós sacrificaria tanto. E o sacrifício que eu estou falando não é deixar tudo, deixar dinheiro, não estou nem falando de dinheiro, eu estou falando de um posicionamento do que Deus disse na minha vida. Deus disse na minha vida, olha, profetizou um exemplo, você e sua esposa vão viajar às nações e os dois vão pregar. E de repente, dá tudo errado. Você vai ser pregador da palavra e de repente você lê e não consegue meditar na palavra. Lê e gagueja e parece que está tropicando e para, o que está acontecendo? E fica bravo e vai para o monte e ora e jejua e volta e tenta ler de novo e não vai. Chega uma hora que chega no impasse. Você fala, eu vou pisar aqui com perseverança, que a perseverança ela fortalece a nossa fé. A perseverança no que Deus disse fortalece a nossa fé. E eu creio que a perseverança é uma âncora da nossa alma que chega diante do coração de Deus. E Deus vê essa perseverança, mesmo escondida. Mesmo aquela perseverança, você fala assim, olha, eu estou fraquejando, mas hoje eu vou na casa de Deus, eu quero ouvir uma palavra. Eu estou eu vejo, dá um exemplo, o irmão Tiago Andrade, eu vejo o pastor Salu pregar, nossa, que benção, e Deus disse que vai fazer na minha vida. Mas irmão, o pastor Salu prega tanto. Mas hoje tem um sacrifício, graças a Deus, se apresentando diante de nós, diferente. É aceitar o que Deus falou. E eu não estou falando de aceitar o que Deus falou na vida do irmão. Vai ter que parar, olhar para a nossa vida, desde quando eu me batizei, aceitei as águas, aceitar se eu errei, se eu acertei, se eu errei, está ciente diante de Deus. Nossa, pode vir consequência, né, Senhor? Mas se eu aceitei, se eu está tudo certinho, tudo encaixadinho, eu falo, calma. Aí ainda que errou. Calma. O Senhor disse ali atrás, está tudo bagunçado, mas o Senhor disse ali que ia fazer. Eu vou pisar onde o Senhor falou que vai fazer. Oh, glória! Exemplo é Pedro. Saiu de cima do barco. Jesus, eu posso ir ter convosco? Vem. E todos que estavam no barco têm a fé. Tem fé que ainda está do lado de Deus. Menos Judas. Todos. Fé viva. Só que por um momento, essa passagem me pega porque ninguém falou para ele, a hora que ele estava naufragando, com o vento forte, porque ele pisou onde Deus disse. E quando cada um dos irmãos, eu também, não sou diferente de ninguém, piso onde Deus falou, a hora que começa a ventar, é natural a gente começar a baixar. É natural a gente começar a sentir o vento. Olhar a roupa, você fala, mas rapaz, o que me assusta mais é que os irmãos cheios de fé, cheios da graça de Deus de dentro, de cima do barco,
Ninguém falou para Pedro: Pedro, o mestre está a menos de 30 centímetros do ser, Pedro. Então, irmãos, é natural, por alguns momentos, até quem está do seu lado fica quieto. Jesus quietinho ali na sua frente. Você ousou pisar onde Deus falou. Os que estão da fé estão dentro do barco, guardadinho, com a gente para a salvação. Pedro ousou sair, não é sair da presença de Deus, em nome de Jesus. Pisar no que Deus falou. Jesus deixou Pedro chegar pertinho, afundando, e Jesus quieto. A única palavra que ele falou: mestre, me socorre. Mestre, me socorre. O mestre só esticou a mão para ele: homem de pequena fé. O que Deus tem comigo, com a igreja, eu venho trazer, pedir aos irmãos não que pensem no que ouviram na minha vida, mas na vida individual, da sua vida com Deus. Por mais que pareça o fim do poço, pisa onde Deus falou. Pisa firme onde Deus falou. Pai, com força, sem forma, Senhor, eu me apresento diante do Senhor. Com minhas pequenas forças, o inimigo é mais forte que eu, mas não é mais forte que o Senhor. Ele não é nada para o Senhor. Mas eu apresento a minha alma, a minha consciência, o meu espírito diante do Senhor, como um sacrifício vivo, Senhor. Essa é a batalha que o Senhor me deu para lutar. É a irmã Madalena. É isso que o Senhor pôs para eu passar. Senhor, eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade, me ajuda a passar essa batalha. E parece que não tem força. Aí Deus levanta um, levanta outro para ajudar você. Aí tem um irmão lá de longe e fala: eu vim te ajudar. Você não quer ir no monte comigo? Mãe, vamos no monte comigo. Eu vou. Sem força. Pisa onde Deus falou. Que o que mesmo que falou é o mesmo que vai dar força para você se levantar. Na verdade, a palavra dele é a força para você se levantar. A voz de Deus é a força para te pôr de pé, te fazer chegar onde ele disse que chegaria, e muito mais, porque eu estou falando de se cumprir as palavras de Deus aqui na terra, enquanto a gente está pisando aqui. Mas também tem palavras que são imutáveis, todas são de Deus, mas tem palavras que ele faz questão de focar a salvação da nossa alma. Eu estou voltando. O Senhor tem testificado por todos os cantos. Eu estou voltando. E a gente vê, eu vejo, eu observo as notícias e dá para ver nitidamente o inimigo furioso. Mas o que me agrada é um dia ter estudado. E no estudo, tudo que foi estudado, graças a Deus, isso assusta. Tudo que foi estudado está acontecendo na realidade. Países que, num estudo teológico, coisa simples, disse que se levantaria contra uma nação, está acontecendo. Aí eu caio no que o irmão Najib falou, disse na pregação: nós corremos para cá, corremos para lá. Eu vou dar o meu sentido da palavra, mas é a mesma coisa. 3 horas da manhã você vai e deita. Você está dormindo, já dormiu? 3 horas está lá tranquilo, Tiago Andrade. Ele disse outra alegoria, mas imagine Deus te acordando 3 horas da manhã. Tem como fugir do pastor Saul, irmão Saul. Tem como fugir do irmão Luciano. Tem como cortar dia de culto. Quem que vai fugir de Deus? Que alma que consegue fugir de Deus? 3 horas da manhã. O Senhor não te desperta o teu corpo. Você está ali cochilando.
não acorda a Rafaela, estou dando exemplo. O Henrique do lado não acorda a Rafaela, vai direto no Henrique, estou dando um exemplo. Acorda a alma dele. Fala com ele como falou no Antigo Testamento, com faraós dormindo, não toque do meu servo. Quando um orava, tirava o sono de outro, ou o rei Ciro que perdeu o sono, foi ler a Bíblia, achando que só tinha perdido o sono. Mas mal sabia ele que ele perdeu o sono, ele foi ler um pouquinho, achou a história dele escrita ali. Quem escapará da mão desse Deus? Quem de nós? Mas diante das nossas dificuldades, de nos posicionar diante de Deus, nossas dificuldades humanas, nossas batalhas espirituais, é hora da gente se apresentar a nossa consciência, nosso espírito a Deus. Deus, eu estou pisando aqui, porque é o Senhor que disse, está tudo virando no avesso, Senhor, está tudo virando no avesso, toca na minha alma. Se eu correr daqui, Pai, o que eu vou fazer ali diante do Senhor? Eu nasci no novo batismo, batizei, nasci, entendi que estou vivendo, o irmão Fernando está vivendo, tem vida, anda, paga a conta, recebe, mas a alma não entende. O irmão Fernando não morreu antes de se batizar. Quando para e entenda que quando se batizou, você morreu. Você está cumprindo, querendo ou não, um plano de Deus. Você está se encaixando, querendo ou não, um plano de Deus. E enquanto está respirando, enquanto tiver o último fôlego, pode estar lá no UTI ou nas profundezas como Jonas. Se clamar, se tiver a graça, e vai ter a graça, porque está respirando, se apresentar diante de Deus, Senhor, eu errei. Eu esqueci que essa vida era do Senhor, que é natural. Correria, mundo projetado para isso. Eu esqueci que essa vida é do Senhor. O irmão Fernando morreu embaixo da ponte. Pediu socorro, foi levado ao Senhor. E o Senhor deu nova vida. Essa vida não é minha. Por mais que eu tente dirigir como eu quero, não é minha. Ajuda minha consciência, minha alma, meu espírito se apresentar diante do Deus vivo. Diante daquele Deus que vai se manifestar. Ninguém vai ter como escapar. E todos vão dobrar o joelho e bendizer Ele. Não vai ter quem se glorie. Eu fiz mais, eu fiz. Não. Os anciões que estão à volta, a coroa que a gente vai ganhar, de recompensa, joga as coroas para o Deus vivo. Dizendo, tudo o que eu fiz não seria nada se o Senhor não estivesse conosco. Tudo que o Senhor me deu graça para fazer não seria nada, ainda que seja pouco, como a irmã Madalena disse, ou que seja muito, de arrastar multidões. Sem Deus, nada vale. Sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, quer chegar diante de Deus o dia que Ele se manifestar e Ele falar assim, bendito, eu conheço você. Pisa onde Deus falou. Quando a gente pisa onde Deus não falou, corremos o risco de chegar lá na frente. Jesus olhar e falar, eu não conheço você, você não fez minha vontade. Quão terrível coisa é. Mas hoje nós viemos aqui agradecendo a Deus por Ele ser infinitamente maior que nós. Por já saber que a gente ia ser fraco, falho, errante, constantemente. E que Jesus não morreu só pelos nossos pecados passados. Morreu pelos erros nossos presentes. E o que Ele pede de nós? Se fortaleçam no meu amor, na minha graça, deixa o que está de errado, conforme a graça que eu te dou, e se levanta. Mas Ele não fala se levanta e fica esperando você se levantar. Ele vem, Ele fala, se levanta, dá a mãozinha aqui que eu te ajudo ainda. Ele se dispõe, dá um passinho que eu dou outro. Mas é impossível, eu tenho um hábito. Não é maior que Deus.
Eu estou preso numa circunstância, não é maior que Deus. Eu tenho um vício, não é maior que Deus. A minha visão está limitada, não é maior que Deus. Jesus, graças a Ele mesmo, o Filho de Deus, morreu. Se Ele não tivesse ressuscitado, era vão. Mas Ele ressuscitou. Ressuscitou e subiu junto com o Pai. E nesse momento que a gente pensa que a gente está tão fraco aqui, Ele está intercedendo por nós. Está intercedendo por nós. A trindade mais perfeita, o Pai, o Filho falando, olha a irmã Madalena lá, está dando testemunho de nós. E o Espírito Santo ministrando, convertendo o nosso coração a Deus. Quando nós convertemos nosso coração, nós vemos, acho que eu vou fazer isso. Vem o Espírito de Deus, não, lembra desse aqui? É verdade. Vou para cá, deixa eu ir para cá, que o Senhor já disse, né? Então, sujeitados debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo colocará cada um de pé. E portanto, humilhem-se debaixo da poderosa de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Essa exaltação é onde Ele mandou a gente pisar. Esse tempo de exaltação que vem, que levanta a gente, não existe outro, a não ser a palavra que Ele deu. Ele fala, pisa aqui, eu vou fazer isso na sua vida. Você pisa, você está indo de encontro à exaltação que Ele falou. Porque você vai estar tão pequenininho, porque você pisou onde que Ele falou. E não tem como, né, irmão Henrique? Onde Ele pisa é porque a gente não tem como. A gente pisa, quando Ele fala, a gente pisa em lugares que nossas forças, condições, posses, não conseguem fazer nada, só Ele. E a hora que a gente chega nessa exaltação, a gente reconhece, Senhor, só o Senhor podia ter me trazido aqui. E Ele cumpre cada palavra que disse em nossas vidas. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. 9 horas em ponto. Presente um sacrifício vivo ao Senhor. O sacrifício vivo não é apenas jejum, é vigilância, porque vigilância ajuda nossos pensamentos, mas é apresentar a nossa consciência, nossa alma, nosso intelecto ao Senhor. Falar, Senhor, o Senhor se agrada dos meus pensamentos? Meus pensamentos tão puros, igual a Tua palavra diz, igual o suficiente para salvar a minha alma? O Senhor se agrada? Salva-me, salva minha alma, salva quem está à minha volta, Pai. Que esses pensamentos me dê a graça de pisar aonde o Senhor falou. E como fruto, tem essa mudança de pensamento, mas também o irmão olhando e falando, nossa, eu vou fazer isso. E dá certo na vida do irmão. É uma transformação real de mente, constantemente agradecendo a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido. Eu creio que todos entenderam. Vem um tempo, graças a Deus, de glorificação do nome dEle para cada um que ouve a palavra, porque essas palavras aqui vai dar fruto. Graças a Deus. Todas essas palavras que são pregadas, graças a Deus, tem dado fruto. Orações onde a gente não vê. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, de todo o coração. Quando a gente não vê o irmão orando, mas a gente sabe, porque a gente passa, aquele irmão olha, sorri, seu espírito fala, ele está te ajudando. Ou você dorme, no meio da dificuldade, descansa, no meio de uma batalha, aí você sonha com o irmão de joelho dobrado. E você acorda mais animado, vou continuar mais firme. Então eu agradeço os irmãos que oraram por mim. Eu sou fruto da oração dos irmãos mais antigos daqui. Agradeço os irmãos mais novos. Agradeço a Jesus e essa oportunidade. Que Deus cumpra cada uma da palavra que disse na alma e no coração dos irmãos, ainda que os irmãos tenham esquecido. O Espírito traga a memória, dormindo, andando, com ônibus, ouvindo música, louvor.
traga a memória e fortaleça cada joelho para pisar onde está o coração de Deus para a vida de cada um dos irmãos. E Ele responda, trazendo paz. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus põe no meu coração. Eu agradeço a oportunidade. Peço para que a igreja se ponha de pé, fazer uma oração.